Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Joelma e hoje nós iremos falar sobre a rotina na educação infantil, tá? Incluindo didática, o plano de aula, os espaços interativos, então fique aí ligadinho que nós já vamos passar para os slides. Educação infantil. Aqui está a rotina, né? Rotina vezes diversão, porque na educação infantil as crianças, né, aprendem brincando. E aí nós iremos estudar hoje um pouco da base, tá bom? Da base comum curricular, um pouco de rotina, também da educação infantil, música, contação de história, plano de aula, contos de atividades diversificadas, materiais não estruturados, técnicas para a construção de cartazes e oficina. Todos esses conteúdos fazem parte dessa disciplina, tá bom? Aí está algumas orientações pedagógicas em relação à questão da nova base. Um novo olhar se abre para a educação infantil, pautado nas diretrizes curricular nacional para a educação infantil, que é a DNCNE, né, de 2009, e a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi implantada de 2017 para 2018. E esses dois documentos, eles reverberam a necessidade de pautarmos o processo de ensino-aprendizagem em torno das crianças e a partir de um currículo pronto e estanque, né? Não mais a partir, melhor dizendo. Quais são os direcionamentos para a educação infantil hoje, segundo a BNCC? Ela está pautada nos direcionamentos da Constituição Federal de 1998, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que ela garante uma formação humana integral e para a construção de aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. E ainda também a nova base, né, de 2018, que também garante uma formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa documentação nos propõe o quê? Campos de experiências e também que não mais é chamados de eixo do conhecimento, que antes da implantação da base, nós conhecíamos como eixo do conhecimento, tá bom? E hoje essa documentação propõe campos de experiências que está pautado apenas em dois eixos, interações e brincadeiras. Há ainda os direitos de aprendizagem que devem ser contemplados nesses dois eixos, que é as brincadeiras e as interações e experiências, que são o quê? São as pesquisas que são realizadas pelas crianças. Então, é uma forma de aprender brincando. Nessa brincadeira vai ter o quê? As experiências, que é onde acontece o processo de aprendizagem da criança. É um processo de construção de uma nova forma de olhar as crianças e as metodologias a elas relacionadas, que antes a criança era vista como um adulto em miniatura, né? E com esses estudos nos provaram que a criança aprende de uma outra forma. Existe um novo olhar, um olhar diferente para essas metodologias. Por isso que a BNCC vem aí com essas mudanças nos espaços, nos cantinhos interativos, com concreto mesmo, a criança pegar, a criança sentir a natureza, os elementos naturais, tá bom? E colocando a criança também como o protagonista, como um ser histórico, tá? Não mais o professor que era o protagonista como antes. Não, hoje a criança que é o protagonista, tudo é voltado para ela. Todos os nossos estudos, nosso olhar, a atenção, tudo voltado para o que a criança produz. E essa produção tem que existir o quê? Um olhar sensível, uma escuta sensível para a gente poder conseguir captar o que a criança está nos passando. Então, por isso, a criança está como um ser histórico e de direito. Modalidades organizativas, né, para essa nova proposta. A pesquisadora, essa Délia Lehner, ela classificou o trabalho da sala de aula em três grandes blocos, que são eles:
atividades permanentes, sequência didáticas e projeto didático. E essa outra estudiosa, Andréa Guida, ela fala assim, ó, toda essa rede de atividades tem de estar desenhada antes mesmo do ano letivo, de preferência numa tabela. O ideal é começar do todo e ir aos poucos, criando ramificações. Fazer esse tipo e previsão ajuda o quê? Ajuda a guiar os passos e evitar a sobreposição de assuntos e também clarear o nosso ponto de chegada e de partida, né? Ou vice-versa, de partida e de chegada. Então, vocês guardem esses slides aí, guardem essa fala, tá? Olha, o ideal é começar do todo e ir aos poucos. No próximo vídeo, que será a sequência dessa aula aqui, nós iremos trabalhar sobre esse ponto aí, onde vai entrar as atividades permanentes, tá bom? Quando chegar na hora da construção do plano de aula, nós iremos trabalhar sobre essa questãozinha do todo e partir do todo, né? E depois criando as ramificações, tá bom? Ó, vamos lá para o primeiro ponto, né? Atividades permanentes. Quais são elas, professora? São as atividades habituais. Elas devem ser realizadas o quê? Regularmente, todos os dias da semana, ou então 1 ou 2 ou 3 dias por semana, né? Ou então até de 15 a 15 dias. Quais são eles? A leitura feita pelo professor. A leitura feita pelo professor, ela pode ser o quê? Permanente. Por quê? Porque eu posso estar lendo todo dia. E hoje, com a BNCC, ela nos pede isso, né? No nosso plano de aula, tem um momento da rotina, né? Então, a gente vai falar sobre leitura, vai ler todos os dias. Nós iremos falar sobre a leitura, entrar nessa parte da leitura, na outra disciplina que é literatura infantil. E seguindo aí também tem o que? Tem a rotina, tem a educação física, tem a visita a uma horta, brincadeira no parquinho. Então, essas atividades, essas propostas são o quê? São atividades permanentes. Elas vão acontecer sempre, mas pode ser todos os dias ou dias alternados, como no caso da educação física, para os maiorzinhos, né? Ela acontece uma vez por semana, e as brincadeiras no parquinho para crianças pequenas é todos os dias, ou então 2 a 3 vezes por semana. Então é assim que ela acontece. Nós estamos falando, gente, de crianças pequenas, por quê? Porque o magistério nos habilita, né, para a educação infantil e até o 5º ano. Então, nós vamos falar muito sobre a criança pequena, bebê e criança pequena e pequena. Agorinha, mais à frente, nós vamos falar sobre isso e eu esclareço direitinho, tá? Porque antes era dividido por faixa etária, né? Agora é criança bebê, criança pequena e criança bem pequena. Então, essa divisão agora eu vou falar sobre isso e mostro para vocês nos slides. Após as atividades permanentes, vem o que? Vem a sequência didática. Essa sequência didática é muito importante, gente. Por quê? Porque ela vai dar continuidade ao seu trabalho, só que o que vai diferenciar o quê? É o grau de dificuldade, que vai ser de forma crescente. Como isso acontece, professora? Quando nós chegarmos lá no plano de aula, na construção do plano de aula, que será o próximo vídeo, nós vamos falar passo a passo dessa sequência didática. Só marquem aí no caderninho de vocês, tá bom? Na apostila de vocês, sobre esses 3 pontos: atividades permanentes, sequência didática e projeto didático. Esses 3 vão fazer parte do dia a dia de vocês na sala de aula, tá bom? E é muito importante, e não tem como o professor ir para a sala de aula sem antes ter conhecimento desses 3 elementos que vão fazer parte do seu dia a dia a partir de hoje. E dentro dessa sequência didática, o que acontece? Acontece a ampliação da capacidade de representação da figura humana. É a percepção do espaço físico, conhecimento de biografia, de obras, de arte. Aqui está falando aqui sobre a questão da leitura. Se eu estiver falando da
contar uma leitura, a gente vai ver isso na literatura infantil, mas a gente pode falar um pouco aqui, é sobre essa questão do conhecimento das bibliografias. Se eu contar uma história, um conto, uma fábula, algo para as crianças, eu tenho, na minha próxima proposta, eu vou falar o quê? Eu vou continuar com a mesma história, só que eu vou abordar um outro ponto, de uma forma diferente. Eu posso falar do autor, eu posso falar das biografias da obra, né? Então, assim, é um processo contínuo. Como vocês lêem aqui na sequência de idade, está falando o quê? Que é um conjunto de propostas com ordem crescente de dificuldade. Então, você vai continuar com o seu raciocínio, dar sequência à mesma atividade, só que de uma forma diferente e também vai aumentar o quê? O grau de dificuldade, tá bom? Que é a sequência didática. Ó, e também há o projeto didático. O que é isso? É a modalidade que muitas vezes se confunde com os projetos institucionais. O projeto didático, meninas, é um projeto que nós, como professores, temos que iniciar o ano, ou então pelo menos no início do ano, já montar esse projeto, conforme a nossa turma, conforme o olhar com as crianças, nós já montamos esse projeto didático, tá bom? Se der tempo, nós vamos entrar a fundo sobre esse. E a modalidade desse projeto didático, ele acontece que muitas vezes as pessoas se confundem muito, os professores iniciantes, que a instituição tem os projetos dela, né? Que já é montada pela instituição, pela coordenação, até mesmo pela CEMED, né? Que é a Secretaria de Educação. Então, assim, já vem de lá pronto. Mas nós, como professores, temos que ter um pronto na nossa sala. Um que representa, como se fosse o plano de curso da nossa turma. Então, professora, a gente vai trabalhar com mais de um projeto? Sim, 2 ou até 3. Então, dependendo da instituição onde você esteja, vai acontecer dessa forma, até de 2 a 3 projetos a gente trabalha no ano. E aí, sendo que o seu é o que vai funcionar como o plano de curso, tá bom? Os projetos que a instituição lhe indicar, você vai trabalhar tipo uma data comemorativa, um projeto, né? Um projeto da instituição. Então, assim, você vai adaptar juntamente com esse e tá trabalhando os dois, assim, não ao mesmo tempo e ao mesmo tempo e você trabalha um pouco do seu e aí inclui da instituição e assim vai, tá bom? Por exemplo, a professora propôs uma atividade sequenciada de leitura das histórias e contos de fada mais conhecidas, né? Aí cada dia ela lê uma história diferente e na outra conclui, trabalha todos os personagens, trabalha o que essa história nos fala, os autores. Então, tipo assim, ela fecha tudo. Nesse projeto, eu vou englobar tudo. Toda a questão dos contos de fada, todas as fadas, eu vou trabalhar a questão de onde elas vivem, as diferenças. Então, assim, é algo bem complexo mesmo. E esse que eu estou falando aqui do conto de fada é só uma sugestão, tá? Nós também podemos falar de alimentos, podemos falar dos elementos naturais, podemos falar sobre os animais, eu falei, né? Podemos falar sobre a água, falarmos sobre muitas coisas, N assuntos a gente pode estar trabalhando nesses projetos didáticos. Então, assim, o indicado, o que a BNCC nos orienta é que haja uma percepção das crianças. Aí você pode pensar, professora, mas os bebês, como eu vou trabalhar com bebês se eles não falam, né? Pois é, se eles não falam, como é que eu vou trabalhar, montar um projeto? Eu também, como professora, acredito que não é muito fácil, porque assim, vai exigir de você, professor, um olhar sensível mesmo, um ouvido sensível, uma audição sensível. Por quê? Porque você vai perceber com o passar dos dias, porque a gente já monta esse projeto bem no início do ano, vai passar
vai fazer com que essa criança, ela vê o que ela gosta, o que chama atenção, se é os brinquedos, se é uma contação de história, se é um desenho que você passa na televisão para eles assistirem, se é uma música, entende? Então, assim, vocês têm que oferecer de tudo e sentindo e percebendo o que mais chama a atenção deles. Se é o contato com os brinquedos, com as pedras, com que a gente até chama tesouros, né? Um cestinho de tesouros, você pode estar oferecendo N objetos para eles e vocês vão perceber se é brinquedos antigos, se é tipo água, pode oferecer gelo, pode oferecer massas, macarrão com tintas comestíveis de variadas cores. Então tem que oferecer um pouco de tudo para você sentir o que chama a atenção deles para poder propor, iniciar um projeto, tá bom? Com os bebês. Os maiorzinhos, tipo maternal 1, maternal 2 já fala, já se expressa melhor, é mais fácil. Mas também é nessa mesma linha de percepção, do olhar crítico, do olhar sensível, da escuta sensível, tá bom? E nós vamos falar também sobre a rotina, né? A rotina é um outro elemento muito importante para as crianças, principalmente para as crianças de educação infantil, de CMEI. Por quê? Porque ela proporciona à criança sentimentos de estabilidade, de segurança, né? Também proporciona maior facilidade de organização espaço-temporal. Ela liberta do sentimento de estresse que a rotina desestruturada causa, perdão, a tia enganchou aqui, né? Então, assim, tem que ter essa rotina. A rotina tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa vida pessoal, nossa vida profissional. O profissional que não tem uma rotina, ele é desorganizado, ele é desestruturado. Então, tipo assim, precisa estruturar essa rotina. E, professora, é opcional? Não é opcional. Por que não é opcional? Porque nós trabalhamos com 30, 40 crianças numa sala de aula. Maternal 1, maternal 2, entendeu? Como é que você vai conduzir essas crianças sem uma estrutura, sem uma rotina, sem a criança saber só a hora que chega e a hora que vai embora? Não funciona assim. Tem que ter uma rotina, a organização do dia faz parte, a rodinha de conversa, aí entra a contação, a hora do conto, atividade de movimentos, cantos interativos, tá bom? E aí os projetos da turma. Então, assim, exige tudo isso para estruturar a rotina. E ainda mais uma segurança em você, professor, né? Aí vai entrar a musicalização, porque eu vou cantar. Desde quando eu recebo essa criança dos pais na porta, a gente já tem que receber, já indicando essa criança para um espaço onde que tenha brinquedos, que tenha livros, que tenha objetos que ela possa manusear até o momento de fechar o portão. Aí, quando fecha o portão, aí inicia a rodinha de conversa. Eu posso iniciar a rodinha de conversa antes de fechar o portão? Você pode, mas o interessante é porque toda hora vai chegar uma criança, aí dá aquela quebra, assim, né? Que você vai receber a criança, aí fala com o pai, tira a atenção das crianças. Então, interessante o que eu indico você espera fechar, dá brinquedo, até para ela parar de chorar, que tem umas crianças que choram, tá entendendo? Tem umas crianças que ficam com medo do pai e ir embora e não voltar mais, deixar ela ali para sempre. Então esse medo existe. E nós temos que acolher esse momento, é um momento de acolhida, para você acolher a criança, receber, fazer com que ela se acalme, com que ela sinta aquele lugar seguro. Você tem que receber a criança feliz, dando a oportunidade para ela se sentir bem ali naquele lugar, entendeu? Dar objetos que ela goste. Ela tem, lembra lá atrás que nós falamos sobre a criança como ser histórico de direito? Então, ela tem direito, a BNCC esclarece para nós, que ela tem direito de escolha, o livro que ela quer
quer ler, que ela quer olhar, revista, o brinquedo, entendeu? Assim, professora, eu vou fazer agora o que a criança quer. Não é deixar à vontade, bagunçar, não. Mas se ela não gostou desse livro, ofereça outro. Ofereça um outro brinquedo, ofereça um outro objeto que vai chamar atenção. Então, assim, nós estamos ali para fazer com que essa criança se sinta bem, para que ela produza. Não tem como ela se sentir bem e produzir se nós não damos essa oportunidade para ela de sentir ali. Porque já pensou, ela não nos conhece no início do ano e com pessoas estranhas, lugar estranho, todo mundo estranho, crianças estranhas. Como é que ela vai se sentir bem, né? Nós adultos, às vezes, a gente não se adapta em lugares estranhos, né? Imagina as crianças da mesma forma. Então, assim, tem que ter esse olhar, tá? De acolhimento, de receber com carinho. Vai chegar a hora que vai ter que pegar no colo, vai dar um abraço para acalentar, para acalmar essa criança, porque se ela não ficar calma, não tem como nós trabalharmos. Então, aí depois que a criança acalmar, você vai fazer a rodinha de conversa, vai conversar, perguntar o seu nome, perguntar como é essa família, cantar musiquinha. Você pode também estar falando da sua rotina. Olha, o que acontece aqui no CEMEI? O que acontece aqui nesse lugar, nessa sala de atividade? Não mais sala de aula, e sim sala de atividade. Aí você pode contar. A mamãe vai embora e não vai voltar? Não, ela vai voltar. Aí você vai falar, depois da rodinha de conversa, vai ter o lanche, vai ter as atividades, né, propostas. Nós vamos para o parquinho, nós vamos tomar banho, vamos almoçar, a gente vai tirar um soninho, depois brincar mais um pouco, fazer atividades, jantar e ir para casa. Entendeu? Explicar isso para a criança, porque ela entende. Ela vai chorar hoje, amanhã, mas no terceiro dia ela não vai chorar mais, porque ela já conhece o que vai acontecer no dia. Vai escovar os dentinhos, vai fazer o que mais? Vai passear no CMEI, você pode levá-los a conhecer a direção, conhecer a coordenação, as cozinheiras que faz o lanche, né? As moças que ajudam na limpeza, o vigia, né? Então, apresente aquele lugar, que a partir daquele momento elas vão viver ali, vai viver mais com você do que com os próprios pais, tá bom? Então, faça com que essa criança se sinta bem com você. Então, tudo isso faz parte de quê? Da rotina, tá bom? E quando há uma rotina estruturada, pessoal, não, a gente se estressa muito menos, as crianças se estressam muito menos. Por quê? Porque ela vai ter ocupação, ela não vai ficar dispersa, ela não vai correr. Porque se você deixá-las sem algo para fazer, o que vai acontecer? Vão bater, vão chorar, vão beliscar, vai morder, vai correr, vai cair. Então, tipo assim, vai acontecer muita coisa ruim, que não é legal, né? Então, e quando você oferece objetos, oferece propostas interativas para elas, brincadeiras de interação, que ela se envolva, aí o nosso dia passa que a gente nem percebe. E os maiorzinhos, professora, da mesma forma. Os maiorzinhos, então, aí que exige mais uma rotina mais estruturada. Por quê? Porque ele tem que saber a hora de brincar, a hora de fazer a atividade, a hora do lanche, né? A hora de ir para casa. Então, tipo assim, desde da educação infantil até na universidade é mais diferente por conta da liberdade, né? Então, como eu estava falando, né? Na universidade, o adulto já sabe o que quer, então já escolhe o que quer ver, mas na educação infantil não. No ensino primeiro aninho, segundo aninho, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, onde nós trabalhamos, ela é diferente. Já primeiro ano, segundo ano, já são crianças maiorzinhas, de 7, 8 anos, 9 anos, já de mais difícil domínio, né? Então, assim, precisa que o professor se posicione, precisa que o professor diga, olha, esse horário nós iremos fazer isso, depois isso. Porque senão ele vai querer brincar na hora de fazer atividade, na hora de lanchar ele vai querer fazer atividade. Então, assim, mantenha essa rotina que vai lhe ajudar demais na sala de aula, no seu dia a dia, tá? Próximo.
Também dentro da rotina da educação infantil, até o ensino, o Fundamental 1 e 2, dá para trabalhar o Fundamental 1, perdão, porque os 2 já estão maiorzinhos, eles não vão gostar muito disso, né? Mas dá para trabalhar o que? Quantos somos, o ajudante do dia, calendário, relógio, como está o tempo, palavras mágicas, estação do ano, aniversariantes, cantinho da leitura. Na verdade, no ensino fundamental 2, nós iremos trabalhar as mesmas coisas, só que de forma diferente, né? Uma outra metodologia, não mais com um cartazinho mais aprofundado, né? Lembra lá da sequência didática? Já com outros graus de dificuldades. Então, tudo isso a gente trabalha na educação infantil, desde os bebês até os período 2, que é de 5 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Agora, nós iremos falar um pouco sobre a base, essa nova forma de olhar para a educação infantil, que vem revolucionando aí os nossos estudos, né, gente? Ó, nós vamos falar sobre, dentro dessa base, como é que eu vou falar para vocês? A base, ela orienta os estados. A base é um documento federal, né? Então, assim, ela não é opcional, ela é obrigatória. Todos os estados têm que cumprir, tanto o particular como o público. Então, assim, a BNCC é um documento que ela orienta os estados e municípios a elaborar o seu currículo, tá bom? Para quê? Para ir trabalhando todos os seus as suas especificidades de cada estado, a cultura, tudo do estado está dentro da liberação dessa BNCC. E nosso aqui do estado, Tocantins, é o documento curricular do território brasileiro do estado do Tocantins. Tem muito D demais aí, DO, né, gente? Depois a gente vai fazer essa correção, tá? Ó, e o que é que essa orientação pedagógica da educação infantil no contexto da BNCC? O que é isso? A DNCNEI estabelece que as propostas pedagógicas das instituições devem levar em conta os princípios éticos, políticos e estéticos. À frente a gente vai ver sobre isso, tá? As unidades de educação infantil devem oferecer às crianças aqui, a oportunidade para que elas tenham experiência com múltiplas possibilidades de expressão, com as interações, lembra que eu falei interações e as brincadeiras, como eixos para o trabalho pedagógico. Então, nós agora, conforme a BNCC, temos o que? 2 eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. Coisas que muitas pessoas confundem, que criança vão para o CMEI, vão para a creche, como eles falam, só para brincar. Mas eles esquecem que é nas brincadeiras e com as interações que as crianças aprendem. O brincar é a linguagem da criança, então não tem como eu tirar isso da criança, né? Criança que não brinca é uma criança doente, uma criança que não vive, que não tem vida. Então, criança precisa o quê? Brincar. E é brincar que ela aprende. Na brincadeira, nós passamos tudo para a criança e ela compreende, ela aprende de verdade. Não mais decora igual antes, né? Que você passava o ABC, eu não estudei nessa forma, mas eu lembro que as pessoas falavam que faziam um buraquinho, minha mãe falava que o professor fazia um buraquinho e ia mostrando as letras A, aí alternado B, né, para a criança ver naquele buraquinho. E aí o alfabeto ficava de uma forma decorável, A, B, C, D. Se eu mudasse a posição de perguntar, a criança não sabia mais. Por quê? Porque ela só decorou. E quando a criança aprende a partir das interações e com as brincadeiras, ela realmente fica. Por quê? Lembra da sequência didática? Eu vou trabalhar uma letra dentro de quê? De uma. Pois é, gente. Falando ainda, voltando a falar que criança aprende o quê? Brincando. Então, é de uma forma mais estruturada. Ela não vai só decorar, ela vai realmente aprender, vivenciar. Vai trabalhar de várias formas a letra B, a letra P, todas as letras do alfabeto, mas não em uma sequência, né? Mas sim de forma alternada e diferente.
dentro de tudo que ela viver ali no CMEI. Então, tá bom? Escrita, desenhada, a sombra, de várias formas. Agora, nós vamos passar aqui para a BNCC no Brasil, tá? A BNCC no Brasil 2018, né, página 36 e tal. Ela apresenta o quê? Apresenta que para a etapa da educação infantil são apenas 6 direitos, né? São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são eles, pessoal? O conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, futuros professores, marque na sua agenda esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque a partir de hoje nós iremos usar todos os dias, todos os nossos planos de aula, então vai fazer parte do nosso dia a dia. E eu preciso saber por quê, professora? Porque eu vou planejar. E meus planos não são assim aleatórios. Eles são o quê? De forma permanentes e sequenciados. Então, eu vou ter que saber planejar, como é que eu vou planejar algo para a criança conviver, para ela brincar, para ela participar, ter participação, tá? Então, são o quê? São direitos, é algo que ela já conquistou e nós, cabe a nós professores, conceder, né, esse direito para essa criança, fazer com que ela participe, que ela explore, porque ela é um ser de direitos, né? Então tem que ir conhecer-se. E também ainda, além desses 6 pontos, né, 6 direitos, você também tem que memorizar a estrutura de 5 campos de experiências, que fará parte da organização curricular também, dos nossos planos de aula. Na próxima aulinha a gente vai ver sobre isso, tá? Quais são eles, esses 5 campos? É o que? O eu, o outro, o nós, corpo, gesto e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagens, formas também, né? Tempos, espaços, quantidades, relações, transformações. O que são esses campos de experiências? São, como eu vou explicar melhor para vocês, como se fosse as disciplinas de antes, tá? A matemática, eu trabalho onde aqui? Eu posso trabalhar a matemática nos espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Eu vou trabalhar a física, eu vou trabalhar o quê? A ciência cabe aí dentro. Então, são várias disciplinas que a gente... Só que na educação infantil a gente não fala disciplina, né? Fala os eixos, né? E as experiências de organização, a estrutura. Então, assim, a organização curricular vai trabalhar o quê? Vai trabalhar os traços, vai trabalhar a arte, as cores, a imagem, a fala, o português, a literatura, vou trabalhar na escuta, fala, pensamento e imaginação. A criança em si, a sociedade, o outro, vou trabalhar o movimento, o corpo, a educação física, tudo em o eu, o outro, o nós, né? Corpo, gesto e movimento. Então, tudo isso vai entrar nessa questão desses campos de experiências, tá bom? Para finalizar aí, olha, agora eu vou entrar passo a passo no que cada um desses trabalha. Para finalizar esse bloco, a gente vai só finalizar aqui para cada campo de experiência, gente, são explicitados aqui como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser garantidos considerando 3 grupos etários. Quais são eles? Aqui que eu falei lá no início. Os bebês, tá? Qual é a faixa etária deles? De 0 a 18 meses. Crianças bem pequenas, que é 19 meses a 3 anos e 11 meses, que aí inclui que o berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2, tá? Que são crianças bem pequenas. Crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Quais são eles, professora? Primeiro período e segundo período. Então, aí são os 3 grupos etários, conforme a BNCC. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.